Estamos começando mais um Diálogo Espírita, numa realização da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Em pauta no tema livre, o Código Penal da Vida Futura, baseado na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Depois uma pesquisa no Brasil, na qual os brasileiros aparecem como o terceiro povo mais vingativo numa lista de 53 países. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita. No tema livre de hoje, vamos falar a respeito do Código Penal da Vida Futura. Um trecho, dos estudos básicos espíritas que às vezes a gente não estuda o suficiente. Nós temos conosco hoje o João Wilson, o Pache, que vão nos ajudar a refletir sobre esse aspecto doutrinário que é importante nas nossas existências, o que acontece conosco, quais são as leis que regem o nosso futuro, mas que às vezes nós não refletimos o suficiente. No mundo, nós sabemos, existem leis, elas atualmente parece que estão atingindo mais todas as pessoas. Antigamente os poderosos estavam acima da lei, tinha até aquele ditado antigo, o Estado sou eu, no poder absoluto do rei. Hoje em dia nós dizemos que os crimes realmente estão vindo à tona, as pessoas são punidas. E do ponto de vista espiritual, naquela conduta que a lei humana nunca descobriu, nunca atingiu, ou naquelas questões que não são penalmente tipificadas, não existe pena prevista para aquele tipo de infração, mas que são infrações morais. O que acontece com as pessoas que erram, que prejudicam o próximo? As religiões tradicionais dizem, aquele que faz o mal vai para o inferno, aquele que faz o bem vai para o céu. Mas e os espíritos? Aqueles que já morreram, que podem nos contar de fato o que acontece. O que eles dizem? É sobre isso que nós vamos conversar. Existe, João Wilson, na doutrina espírita, nas obras básicas, algum lugar específico que trata desse assunto, que fala o que acontece com as pessoas que cometem erros da vida futura, o que acontece com elas? Sim, Rose, existe sim. No livro O Céu e o Inferno, tem um capítulo que tem como título O Código Penal da Vida Futura. Nossa, pesado. Pesado, né? E ali você começa a ler, são 33 itens que Kardec vai discorrendo ali como que acontece, quando o espírito erra, o porquê que ele erra, como que ele vai cumprir, digamos assim, esse castigo, essa pena, que depende do próprio espírito. Então são 33 itens e é um capítulo longo, tem mais de 12 folhas, se eu não me engano, que vai falando a respeito disso. Mas ele se resume basicamente em 3 pontos. O primeiro, ele diz assim, o sofrimento ele é igual à imperfeição. Então, nós sofremos, nosso sofrimento está diretamente ligado, diretamente proporcional à nossa imperfeição. Quanto mais imperfeitos somos, mais sofremos. Por quê? Cometemos mais erros. Antes que você adiante, vamos perguntar ao Pache. Pache disse que na vida espiritual as coisas são mais perfeitas que aqui, que na Terra nós temos uma cópia até imperfeita, daquela evolução já conquistada pelos desencarnados um pouco mais evoluídos que nós, ou mais organizados. Na Terra, nas leis penais, nós dizemos que elas têm uma função. Elas têm um caráter assim, preventivo, de prevenir a repetição do crime, para a pessoa, para a sociedade, e repressivo, visa a dar um efeito ruim para a conduta errada, aquela que a gente não deseja, consequência má para o ato mau. Do ponto de vista espiritual, da doutrina espírita, existe alguma coisa que fale desse caráter preventivo da pena? Existe sim. Se nós analisarmos a própria lei de causa e de efeito, ela cumpre essas duas questões. Ao nos dizer, que o Júlio começava a abordar, que nós temos consequências proporcional aos nossos atos, ela está com caráter punitivo. Ao nos fazer refletir como isso, ela é preventiva. Ou seja, se eu
adotar as atitudes corretas, eu não terei problemas com a lei divina, eu não terei penas, não terei castigos, não terei consequências. Eu acho que essa lei resume filosoficamente, e se nós queremos colocar em termos da lei divina, exatamente o caráter repressivo. Ou seja, eu não estou em harmonia com a lei, eu sofro as consequências. Ora, filosoficamente, se eu quero viver bem e não ter sofrimento, eu tenho que estar em harmonia com a lei. Muito sábio a colocação quando você analisa os dois extremos dessa questão, o agir bem e o agir errado. Quer dizer, somos realmente parecidos com as leis que regem a nossa vida espiritual e que regem as consequências dos atos do plano espiritual. No mundo nós temos uma cópia disso. Interessante. O que você acha quanto ao caráter retributivo? Errou, vai para o inferno, paga mesmo, acertou, vai para o céu, recebe as benesses, isso existe? Não é bem assim, né? Céu e inferno, nós espíritas sabemos que não existe conforme as outras religiões cristãs entendem. Para nós, o céu e o inferno, tudo faz parte, está dentro de nós mesmos, da nossa consciência, da forma como nós agimos na vida. Nós criamos o céu ou o inferno para nós. E é interessante isso, que vem ao encontro dos dois itens que resume este capítulo do Código Penal da Vida Futura, que ele vai dizer assim, que a imperfeição traz o castigo. Então, quanto mais imperfeitos nós somos, nós vamos errar mais. E aí é onde que nós vamos ter que, digamos assim, reparar diante da lei essas situações, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, então, seria esse caráter retributivo, vamos dizer assim, do Código Penal divino. Devolve para quem atinge, quem faz o mal, as consequências do mal que fez. Paga o que fez. Ela paga o que fez. O que aqui se faz é que se paga. Porém, existem várias formas de pagar. Não é a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Existem várias formas de você corrigir o mal que você fez. Entende? Quais seriam, além de você, por exemplo, usou as mãos para atingir alguém, foi agressivo, matou alguém, nasce sem as mãos? É possível que isso aconteça. E que jeito não seria assim, então? Então, tem um caso que é narrado no livro Ação e Reação de André Luiz, que uma pessoa, ela perdeu o dedo, e era uma pessoa muito boa. Né? E ninguém conseguia entender o porquê que fulano perdeu o dedo no local de trabalho dele. Só que foi revelado a ele que numa vida anterior, ele era um senhor de escravos, de engenho. E ele pegava o braço dos escravos e enfiava na moenda. Ui, que horror. Então, nessa existência, era para que ele também perdesse o braço, para que ele sentisse tudo aquilo que ele fez. E como é que ele conseguiu? Porém, quando ele reencarnou, ele começou a praticar o bem. O amor, os ensinamentos do Cristo. E aí a espiritualidade viu, bom, ele já pagou, ele já compreendeu. Então ele vai perder só o dedo. Nossa. E aí ele perdeu só o dedo. É interessante. Pache, existe na lei de execução penal um artigo que diz assim: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Nas religiões tradicionais, a gente não fala, por exemplo, transportando isso, né, para a lei penal, por assim dizer, sobre a vida espiritual, as consequências morais dos nossos atos. No dia a dia, na religião tradicional, diz, não, errou, paga mesmo, e vai para o inferno, fica lá eternamente. Se a própria lei humana fala da reintegração social do condenado, se ele se recuperar, o que os espíritos falam a respeito disso? É interessante, né, Rose, ver que as próprias leis humanas que são imperfeitas trazem como tese a possibilidade da pessoa, no cumprimento da sua pena, se reinserir na sociedade. Ora, o céu e o inferno são determinísticos, não é? Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno e não tenho chance de me ressocializar. Os espíritos nos fazem lembrar, nesse caso, a própria reencarnação. Ou seja, eu cometi erro, eu cometi delitos, eu tenho que sofrer isso, mas nessa encarnação, na outra, eu posso, no caso desse exemplo, esgotar a minha dívida com a sociedade espiritual, com a sociedade humana e me redimir no processo reencarnatório. Filosoficamente, a reencarnação, ela se encaixa muito melhor
do que a pena definitiva do céu ou do inferno. A Terra tinha uma pena do céu, mas o prêmio do céu. Por quê? Porque só através da reencarnação fica explicado por que nós, sendo criados imperfeitos e errados, nós ainda temos a bondade divina a nos dizer, tudo bem, você errou, mas aqui está a oportunidade de acertar. Queria que a nossa justiça tivesse presídios com essa capacidade. Então, se a lei humana permite que o ser humano cumpra a pena, se arrependa, pague a sua dívida e se ressocialize, a lei divina muito mais. Muito mais. Não condena. Temos que ter esperança, não é? E irmos em frente. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Voltamos com o nosso tema, o Código Penal da Vida Futura. Estamos tentando, verificar até que ponto as leis humanas são uma cópia, ainda que imperfeita, das leis divinas, e se existe no plano espiritual alguns dos institutos que os homens também já julgaram interessantes para trazer consequências a quem comete erros e ressocializar os condenados. Falando disso, Joilson, a gente sabe que muita gente escapa, comete o seu crime, recebeu o seu suborno, participou da corrupção, não há provas e a pessoa consegue escapar. Então a lei humana não pega tudo, mas dizem que Deus vê tudo. A lei divina nada escapa. Deus fica olhando o que a gente faz, então, e tudo que a gente faz, Ele castiga, tem consequência, é assim que funciona? Não é bem assim, né? Não funciona bem assim. Existe uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec perguntou, onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem que está escrito na consciência do ser humano. Então, a própria consciência é quem vai acusar a pessoa na medida que ele vai evoluindo, na medida em que ele vai progredindo. Porque essa ideia antropomórfica de Deus, que é o velhinho barbudo que fica sentado num trono... Aquele olhão olhando a gente, sentado num trono com um porrete na mão só, você errou, você errou, você errou. Isso aí não existe. Né? Então as leis estão na nossa consciência. E à medida em que nós vamos despertando esta consciência para os assuntos espirituais, para a realidade espiritual da vida, nós vamos então, nós mesmos nos cobrando. E então, a gente vai corrigir isso com a nossa própria intenção. Lembre que quando nós cometemos um erro, uma falha, quando falamos mal de alguém, quando prejudicamos um amigo, um parente, a gente fica, poxa vida, eu não devia de ter falado aquilo. Quando já tem consciência, eu não devia de ter feito aquilo. Então já é um nível de consciência. Então, à medida que o ser espiritual vai evoluindo, ele vai tomando essa consciência e ele mesmo vai buscar essa correção. É ele quem vai querer passar, muitas vezes, pelas dificuldades que ele fez com que o outro passasse. E ele que vai pedir, porque eu tenho que passar por isso porque eu fiz um semelhante meu sofrer dessa forma. Então, eu não vou me sentir bem enquanto eu não reparar. Todas as faltas têm consequência. Tem consequência. Mas a pessoa mesmo se posiciona. Ela que se posiciona. Nós temos que analisar, até tem um ditado que diz que a vida futura é sentenciada pelo tribunal da nossa consciência. E nós temos que lembrar que a consciência, mesmo às vezes não tão elevada ainda, mas ela produz um registro energético em nós.
é escrita a sentença em nós A mesmos. gente mesmo sentencia. Nós nos sentenciamos e escrevemos essa sentença que vai nos levar a enfrentar determinado grau de dificuldade e de problemas na próxima vida e muitas vezes nessa mesmo. A gente, toda punição é na vida futura? Não, as consequências começam a ocorrer de imediato. Mas essa é a perfeição. Não, você colocou bem, Deus não precisa castigar ninguém, até porque Deus jamais castigaria pelo amor infinito, né, que é uma das suas definições, mas nós estabelecemos a sentença no tribunal da nossa consciência e escrevemos energeticamente e teremos que cumprir a, entre aspas, pena que nós nos autodeterminamos. Nós estamos vendo aqui com o João Wilson, né, que a pessoa às vezes sente que fez o mal, tem a consciência, mas nem todo mundo. No direito penal, eles fazem uma diferença. Eles dizem assim, tem um princípio que a pena tem que ser justa e merecida. Isso é, a pena tem que ser proporcional à gravidade do fato e à culpabilidade do seu autor. O que isso significa? Significa que a pessoa tem que ter condições de saber que agiu errado e teria condições de se comportar diferente. Senão, mesmo agindo errado, ela não pode sofrer a pena porque não é justo. Dentro das leis espirituais, existe também alguma coisa assim? A pena é proporcional à culpabilidade, à capacidade da pessoa de se direcionar, à consciência que ela tem do certo e do errado? Sem sombra de dúvida, no próprio Livro dos Espíritos coloca muito claramente isso, que a culpa é proporcional ao conhecimento e ao momento que a pessoa está... Coitado de quem diz que conhece as leis espirituais. Então. Exatamente, veja como é uma cópia, não é? Porque o mesmo ato de furtar, por exemplo, um alimento, não é? De uma pessoa extremamente faminta, precisando sobreviver com a sua família, ou de um que vai apenas, vamos colocar assim, de brincadeira no mercado para fazer isso, a culpabilidade é bem diferente de um e de outro. Um faz com plena consciência, o outro faz por absoluto desespero, necessidade muitas vezes, porque está vendo alguém passar. Claro que não exime, mas jamais a responsabilização será igual. A própria justiça prevê isso, né? Nos casos famélicos. E tem um dito também popular aí que diz assim, Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Quer dizer, se a pessoa matou o outro numa guerra, né? Achando que estava cumprindo um dever patriótico, não tem tanta culpa quanto alguém que vai lá, premedita, corre atrás e atinge. E mesmo na guerra, aquele que matou defendendo a vida foi uma coisa, aquele que matou torturando um prisioneiro de guerra é outra. Nós podemos, até o próprio caso do suicídio, né? Imaginemos uma situação que houve naqueles edifícios altíssimos, né? As pessoas queimando, não sem possibilidade de vida, se jogaram do prédio. Evidentemente que ali o grau de emoção, né? O grau de dor e de sofrimento era tão grande que essa pessoa não vai sofrer as mesmas consequências daquele que decidiu, estou enjoado dessa vida, eu não quero mais, eu vou renunciar a isso. Mesmo assim ela teria um desequilíbrio. Teria um desequilíbrio proporcional àquele grau de desespero. Porque o que nós faríamos dessa situação? Parece bem mais lógico, né, do que a condenação, assim, objetiva. Você falou que às vezes a pessoa faz o mal, não tem consciência, né? Às vezes a gente vê muita pessoa antes de morrer, fica doente, se arrepende, né? Na hora da morte, pede perdão a Deus. Se ela tem que pagar, se ela tem que responder, né? Até pelo desequilíbrio, tem que se harmonizar de novo. Em todas as infrações da lei que ela comete, o que adianta se arrepender, Wilson, na doutrina espírita? Porque disse que basta se arrepender, isso resolve alguma coisa? Não é bem assim. Não é bem assim. O arrependimento é o primeiro passo. Senão seria tudo muito fácil, né? Uhum. Eu cometo aí uma vida inteira de erros, aí chegar lá no final, me arrependi de tudo que eu fiz. Mas aí não serve para nada se arrepender? Então, me arrependi de tudo, e daí? Tô livre de tudo? Não é bem assim. O arrependimento é o primeiro passo. Aí depois vem a expiação e a reparação. Porque vamos imaginar, eu bato no teu carro, Rose. Entende? Eu estou errado e bato no teu carro. Aí, Rose, você me desculpa, você me perdoa, estou arrependido do que eu fiz. Igual o filho para o pai. Não, você tá tudo bem, mas o carro teu tá batido, eu tenho que reparar o teu carro. Eu tenho que mandar consertar o teu carro. Então, na espiritualidade, é a mesma situação. Eu errei, eu me arrependi, já tomei consciência do erro. Aí vem a expiação, que muitas vezes é passar pela mesma situação que eu fiz o outro sofrer, não necessariamente com a mesma intensidade, como nós já comentamos, e depois vem a reparação.
que é devolver para o outro aquilo em que eu prejudiquei. Então, se eu prejudiquei uma pessoa numa vida, digamos assim, financeiramente, que é o modo mais fácil que nós temos de exemplificar, pode ser que numa outra existência, aquela pessoa com quem eu prejudiquei, ela vem como uma neta. E aí eu começo a fazer uma caderneta de poupança para ela, para que quando ela estiver na universidade, ela tenha condições de ter uma condição financeira. Ou seja, eu estou devolvendo para ela aquilo que eu tirei dela numa vida. Apenas como um exemplo. E Deus dá essa chance para todo mundo. Para todo mundo. Existe salvação, então? Deus salva? Não, Deus não salva, né? Nem Porque condena. estaria nem condena. É aqueles dois extremos que Deus não precisa, não é? Que são apenas situações nossas. Nós somos criados para a evolução e para sermos felizes. Essa é a destinação. Então nós usamos a palavra salvação quando atingimos essa possibilidade de sermos felizes, de estarmos evoluídos. Mas Deus apenas nos deu um caminho a ser trilhado e nos deixou com a liberdade de trilhar da maneira que nós quisermos, na forma mais tortuosa ou na forma mais reta. Então não é que Deus salva, a lei divina nos possibilita chegar à perfeição. Deus então é amor. Amor. Permite, exige reequilíbrio, mas acima de tudo dá sempre uma chance para quem se arrepende e quer melhorar. Muito melhor que a condenação, não é? Muito melhor. E uma lei penal aperfeiçoada. Continuem conosco. Muita paz. Uma matéria da revista Veja, de 3 de setembro de 2008, informa que no levantamento realizado em 53 países, o Brasil aparecia como o terceiro povo mais vingativo dessa relação, atrás somente da Bielorrússia e da Bélgica. Observou-se, por exemplo, que os mais ricos perdoam mais do que os mais pobres. Os mais escolarizados perdoam mais do que os menos escolarizados. E os homens perdoam mais que as mulheres. Há duas prováveis teorias para explicar segundo esse levantamento. A primeira delas é a existência de uma toxina existente no cérebro das pessoas mais rancorosas e atribuível a distúrbios de ordem moral ou mental, a pais ausentes na infância ou por fatores culturais. Essa é uma das teorias. A segunda teoria é de que o sentimento de vingança seria um sentimento inerente, natural no ser humano, tal qual o amor, o ódio ou o medo. Em nossa opinião, nós acreditamos que as duas teorias talvez estejam certas e até mesmo elas se complementem. Ou seja, a presença da toxina no cérebro da pessoa indica que o perispírito dela, que é o corpo espiritual e que sobrevive à morte do corpo físico, ele é sempre o mesmo, ao contrário do corpo que muda conforme as sucessivas reencarnações. Então, quando um perispírito está carregado de uma energia negativa, ligada ao sentimento de vingança, isso vai reaparecer na próxima reencarnação. Então, essa causa fisiológica do perispírito, ou melhor, da presença dessa toxina, ela se torna uma consequência natural. Por quê? Porque o espírito possui esse instinto primitivo ainda. Ela não aprendeu a controlar esse instinto primitivo. Então, há essa manifestação. Por outro lado, nós dizermos que é um sentimento natural no ser humano, intrínseco, no ponto de vista, no estágio em que nós nos encontramos, a maioria de nós, podemos dizer que sim, ainda é muito presente. Tal qual o ódio também, como foi citado pelos pesquisadores, o ódio, o amor. Que bom se nós só nutríssemos sentimentos elevados, como o amor, né? Mas para o momento que nos encontramos, representa sim ainda um sentimento não aceitável. Ele precisa sim ser trabalhado, precisa ser transformado, porque é um sentimento pouco nobre, evidentemente, né?
Agora, o que surpreende, a gente pode analisar dessa maneira, é que o brasileiro ser o terceiro país mais vingativo. Ora, nós normalmente dizemos que o brasileiro é boa praça, que é um povo alegre, que é um povo hospitaleiro, solidário, religioso. Então, não seria muito natural que nós encontrássemos no brasileiro esse tipo de sentimento, de revanchismo, de busca de vingança, etc. E com certeza não é um motivo de orgulho. É um sentimento feio, triste, anticristão e que precisa ser controlado, que precisa, como eu falei, precisa ser transformado. É um sentimento, aliás, que faz muito mal às pessoas, né? É um sentimento nocivo à saúde da alma e vai provocar consequências também lamentáveis na própria saúde do corpo físico. Nós precisamos trabalhar isso aí. Precisamos daquilo que nós falamos aqui num outro programa, tem até um livro chamado Educação dos Sentimentos. Então não é só a educação, a instrução, né? Mas a educação moral, nós falamos até num programa recente, a educação dos sentimentos também, assim como também a inteligência emocional, a inteligência artística, etc, etc. Então nós temos que mudar isso aí. É um pódio, terceiro lugar aí, somos medalha de bronze, e infelizmente, nesse tipo de avaliação. Claro, não sei quais os critérios utilizados, etc. Mas que não é legal, não é legal. Nós temos que aprender a controlar essa situação, porque isso realmente nos faz mal, não é legal do ponto de vista moral, e como eu frisei, faz mal para nós mesmos. O ressentimento, e pior, né? Pior do que tudo, pior do que ressentir e ficarmos nos atormentando, pensando mal das pessoas, é executar, colocar em prática planos de vingança. Aí então, sem comentários, né? Não precisa nem eu estar falando aqui para cada um de vocês que é em desacordo, anticristão inclusive, como eu frisei. Ok, meus irmãos? Essa é a nossa reflexão de hoje, das razões dos fatos. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Desejamos a todos vocês uma semana de muita paz e que Deus nos abençoe a todos. Até! Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisette Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br.